Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Nós estamos numa série que fala sobre a reencarnação. Já falamos sobre doenças mentais, já tivemos vários assuntos referentes ao tema, né? Doenças mentais, influência do organismo na espiritualidade, faculdades morais e intelectuais do homem, né? Então, aqui a gente está na reencarnação, que é o retorno à vida corporal. E hoje nós vamos falar sobre as questões da infância, né? Até então nós estávamos falando ali como é que era o processo, né, do espírito retornar, como é que era no útero, a influência do espírito no organismo, do organismo no espírito. E hoje a gente vai dar um outro enfoque, que aí a gente vai aqui colocar, vamos lá, deixa eu botar aqui, sobre a infância, aqui ó, a infância. Aí, na pergunta 379, Kardec fala o seguinte, olha, é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Aí a espiritualidade vai responder, pode até ser mais, se mais progrediu. Ou seja, ele diz o seguinte, pode ser mais desenvolvido o do espírito de uma criança do que o de um adulto. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impedem de se manifestar. Obra da conformidade obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que o espírito da criança, ele pode ser mais evoluído, menos evoluído. Isso não depende do corpo de ser criança ou adulto. Depende da capacidade, né? Por exemplo, uma criança não consegue, ela não tem condições físicas de manifestar toda a capacidade do seu espírito. E ela só vai se manifestar quando os órgãos estiverem todos desenvolvidos. Vamos para outra parte. 380. Aqui, vamos lá. 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Aí a espiritualidade responde, desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvido, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Então, quando nós falamos isso, né? Quando o espírito fala isso, deixa eu voltar aqui. Quando o espírito fala isso, ele diz o seguinte, olha, no processo de reencarnação, há todo um preparativo que o espírito tem. Ele se manifestava como adulto no plano espiritual. Só que as suas características de adulto, pelo processo da reencarnação, de desenvolvimento de célula a célula, ele começa a diminuir essas características de maturidade. Ele começa a embotar o seu raciocínio para caber num novo corpo físico. Ele diminui as suas capacidades.
E no processo da reencarnação, nascido o espírito como uma nova criança, ali o processo de nascimento faz com que o espírito ainda esteja restrito nas suas manifestações até em espírito, certo? Então, apesar de ser um espírito já, de repente, de muitas encarnações anteriores, no processo reencarnatório, a criança não tem capacidade, primeiro, de manifestação pelos seus órgãos. Segundo, o espírito ainda está se adaptando no processo reencarnatório. Então, com o desenvolvimento dos órgãos, com o desenvolvimento do organismo, é que ele passa a ter plena capacidade de raciocínio, de inteligência, para que o espírito possa atuar. Então, que chega mais ou menos na maturidade, lá para os 16, 17, 20 anos, né, onde há todas as mudanças hormonais, todas as capacidades neurológicas, certo? Então, nesse processo todo, o espírito ele fica limitado. Vamos aqui a 381. Pergunta 381. A morte de criança readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Então ele está perguntando assim, olha, se a criança morrer, ela está na reencarnação, a sua capacidade está limitada. Se a criança morrer, ele fica, ele volta à sua plena capacidade imediatamente? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu envoltório corporal. Entretanto, não readquire a lucidez anterior, ou a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo, que também é um processo progressivo de retorno à vida espiritual. Então, da mesma forma, vamos voltar aqui, da mesma forma que há o retorno da vida corporal, há uma necessidade de adaptação, o retorno para a vida espiritual também há uma necessidade de adaptação. E aí ele diz, quando a criança estiver completamente desligado, as crianças não mais, né? O espírito não estiver mais conectado completamente ao corpo, aí ele pode estar livre para a sua mente retornar aos processos da vida espiritual natural, certo? Vamos à outra pergunta. Pergunta 382. Pergunta 382. Opa, o que eu fiz? Aqui. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Ele está dizendo o seguinte, olha, quando o corpo precisa se restringir, né, no processo de ser uma criança, ficar infantil, ele sofre por esse processo? Aí os espíritos falam, não, esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Tranquilo isso, né? Então a gente vai continuando aqui. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Ou seja, por que então o espírito precisa passar por essa transição da infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ou seja, vamos voltar aqui, galera. Então, serve o seguinte, o espírito,
ele tem a função de evolução, certo? O espírito, ele precisa evoluir. Isso aí é algo fatídico para ele, é necessário para ele. Então, e fatalmente vai acontecer. A cada experiência que o espírito passa, ele adquire novos conhecimentos. Seja bom, seja ruim, ele está absorvendo conhecimento. A infância é um período que o cérebro tem plasticidade neurológica. E o que é plasticidade neurológica? É a capacidade de amoldar as informações. Então, quando um pai e uma mãe orienta o seu filho, o cérebro dele é mais apto a absorver como uma esponja as características da informação que está sendo passada para ele. E nesse processo, que ele já vinha já com suas características predominantes como espírito, nesse período de perturbação, nesse período de adaptação que o espírito passa, ele amolda muitas vezes até características do seu próprio caráter, da sua mais íntima proporção. Ou seja, vamos colocar um exemplo. Um espírito é mau. Ele pode, através de uma mãe maravilhosa, amorosa, ter já introduzido na sua percepção o processo de bondade. Não que ele vai mudar, por exemplo, de ser, de repente, um assassino, um homem mau no futuro, mas ele já está absorvendo a informação bondade. E isso vai despertar nele em algum momento, seja numa encarnação ou seja em outra. Ou até pode mudar o caráter mesmo. Ele que era uma criança que você olhava e era aquela criança má que empurrava, mardia, mordia, escondia, roubava. De repente, com uma mãe amorosa, passando amor, carinho, educação, essa criança se modifica e vira um adulto de caráter, tá? Então, vamos para a outra pergunta. A outra pergunta aqui, vamos lá. Pergunta 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que necessite. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não se sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Isso aqui é uma coisa legal. Isso aqui é uma coisa legal. Por quê? Gente, o ser humano, o cérebro humano, ele observa o pequeno, o pequenininho, a criança, a fragilidade, como algo desarmado. Então, que adulto, que pessoa que olha para uma criança dando um sorriso, que não se alegra, uma criança que ri, o cérebro humano entende as expressões faciais de alegria, ódio, tristeza, raiva, e o choro é uma manifestação de expressão do ser que está renascendo, certo? Isso no ser humano, no cérebro humano, como pai, mãe, cujo laço genético tem uma ligação, dá essa capacidade de cuidado, de amor, tá? Para que ele mereça os cuidados necessários para sua próxima encarnação. São laços que são da natureza humana, certo? Então, que estão introduzidos pela genética, pela socialidade, pelo caráter social que toda a civilização evoluiu, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Pergunta 385. Olha, eu troco e... Vamos lá. Pergunta 385. Que é o que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência?
É que o espírito se modifica? Aí a espiritualidade responde: é que o espírito retorna à natureza que lhe é própria. A natureza que lhe é própria. E se mostra qual era. Sendo que ele mesmo disse que essa característica pode ser modificada pela criação, pela aptidão dos progenitores, pelo pai e pela mãe, que dão um caráter essencial à criação. E quando chega na puberdade, onde há as mudanças hormonais, característica do homem com testosterona, da mulher com a parte do FSH, LH, que são hormônios da sexualidade. Claro que há algumas modificações nas questões da comportamental do adolescente e do adulto jovem, certo? Então, isso é uma característica humana, tá? Que tem uma correlação. E o espírito, ao mesmo tempo, com essas modificações, tem mais liberdade de mostrar o seu verdadeiro caráter. Não que este não possa já ser um caráter modificado, como a gente já conversou na infância. Não conheceis, aí ele continua aqui, é uma nota de Kardec. Não conheceis que a inocência de criança oculta, não sabeis o que elas são, né? Não conheceis o que é a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra aos seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro, donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. É o que lhes explicarei aqui. Aí ele continua. As crianças são seres que Deus manda a nossas existências para que não lhe possam imputar excessiva severidade. Dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda, quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação aos que eram antes. Não. É a imagem de que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Ou seja, a criança mostra inocência, fragilidade e esse aspecto de inocência e fragilidade dá um caráter mais menos agressivo na criação dos pais, né? Julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados, desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Ou seja, abre-se ali a característica de que cada um tem como nas características dos espíritos que já vêm, né, com aspectos de capacidade de outra encarnação. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas se
irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Ou seja, a gente recebe as influências, mas as características de que nós éramos na outra encarnação, elas começam a aflorar. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Beleza, isso aí ok. Vamos lá. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. Quando a gente fala mundos, não necessariamente assim, a gente vai pensar na Terra, mundo de vida, né? Por exemplo, pessoas que eram ricas, que eram pobres, não necessariamente no estilo de vida que você tem hoje, né? De mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões, ou seja, suas características negativas, né? Trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos ao vosso. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou? Isto é, passando pelo tamiz da infância, ou seja, passando pelas características da infância. Nesta se vem confundir todos os pensamentos, todos os caráteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade de mundos em que mendram as criaturas, ou seja, pela infinidade de aspectos que as pessoas passam nas vidas anteriores, né? Aí ele fala, todas mendram as criaturas. E vós mesmos, os morredores, ao morrer, e vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre os novos irmãos. É o período de perturbação que a gente já veio a conversar. Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observavam nesse mundo, para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. Aqui ele está falando da linguagem do próprio pensamento, que é muito mais rápida. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhe pode reformar os caráteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar conta. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, meus irmãos, são características que você passar pela infância é um período de maturação, é um período de transição que o espírito sai do mundo espiritual e passa a ter um corpo material e se adaptar. Ele fala uma parte na questão do progresso, onde o espírito está mais amoldado e a capacidade de absorção de conhecimento, da onde a experiência que os pais já aqui na Terra podem passar, e cujo as características de criação aqui ele coloca que temos que dar conta, né? E a partir do momento que a criança cresce, ela já mostra mais uma característica dentro da sua experiência de vida terrestre, ou seja, ele sai ali na adolescência e já começa a mostrar as suas características
pessoais, né? Isso aí, quem é pai de adolescente, né? Eu tenho filho de 9, tenho filho de 10, de 11 e tenho uma filha de 24. Então a gente passa por todos esses processos e a gente sabe como é difícil ser um pai mediante a várias características do espírito que está reencarnando. Então, uma filha minha é autista, a gente tem um tipo de necessidade. O outro é menino e tem outro tipo de necessidade. E uma que já é adulta, e aí o adulto é pior ainda, porque ele acha que tem a característica, as suas. Sabe que o jovem ele é muito visionário, mas ao mesmo tempo ele ainda está numa característica mental meio infantilizada, que acha que tudo vai dar certo e a gente sabe que na vida é meio complicado, então acontecem esses choques de gerações. Né? E nós que somos pais precisamos ter o cuidado na orientação dos nossos filhos. A gente é uma linha muito tênue, porque nós não somos perfeitos, mas temos que dar a melhor condição de criação naquilo que está dentro das nossas capacidades. E aí a gente vê um pouco mais dessas características e nós vamos dando essas informações. Isso aqui, a gente está dando um resumão aqui no livro dos Espíritos nesse tema, é mais um enfoque que a gente fala sobre reencarnação. Muito axé a todos!